Tá frio aí? Tá frio ou não tá? Tá frio pra cacete aqui, rapaz. Eu tô fumando esse cigarrinho aqui, vocês não querem ouvir falar disso, né? Vocês querem ouvir? Ah, tudo bem. Olha, ontem eu falei que talvez eu fosse pro filme sobre o Leonel Brizola. E fomos, realmente, o nosso grupo político, o nosso grupo, né, de amigos que caminham juntos, que são bem amigos mesmo, que não se largam mesmo. É muito louco que são nos piores momentos que você vê quem é quem na tua vida, e esse grupo está cada vez mais forte, mais unido, e muito louco, e todos cônscios que para derrubar um vai ter que derrubar todos ao mesmo tempo, não é verdade? E seja como for, né? Isso é muito bom, é gratificante. Se for para cair, a gente cai, e se for para vencer, a gente vence. Não tem como dar metade, né? Vai ter que ser um ou outro. E a gente foi convidado para ir nesse filme. E lá a gente encontrou até outros amigos lá, que estavam lá também por acaso, por questões próprias. E fomos, e foi um filme, olha, a gente conheceu parte do elenco, já na porta do cinema. Encontramos o Caco Barcelos, que era um jornalista, que é um jornalista fantástico, que é um brisolista, né? Que sempre fez boas matérias em relação ao Brizola, e por mais que seja um cara da Globo, olha que louco. Trocamos uma ideia rápida com ele. Eu conheci ontem ali, fiz até uma foto, com o Vinícius de Oliveira, meu xará, né? Que é aquele rapaz, na época um menino, uma criança, que fez Central do Brasil. Não que ele tivesse no filme, mas ele é amigo de alguns dos atores lá. E a gente conhecemos também o diretor, peguei até o telefone do diretor, vou ver se eu entrevisto ele pro canal aqui, vou ver se eu indico ele para alguns outros canais de amigos também que quiserem entrevistá-lo. Ele até falou que está super aberto a trocar uma ideia sobre isso. E parte do elenco a gente conheceu, não estava lá o elenco completo. O curioso é que o elenco quase todo é gaúcho, cara. Com exceção da Cléo Pires, da Letícia Sabatella e de um outro rapaz que eu esqueço o nome, mas que ele faz lá. E eu não vou dar spoiler aqui, eu praticamente não vou falar do filme, né? Mas o fato é que, assim, é uma história de amor que rola, é romântica, né? Ela é romantizada, né? É um cenário, um contexto histórico romantizado. Ele existiu o contexto histórico é a campanha da legalidade de Leonel Brizola em 61 como governador do estado do Rio Grande do Sul, dando força e ênfase para que se respeitasse a Constituição. Assim que o Jânio Quadros renuncia, aí você pode divergir, né? Porque tem uma galera que fala, porra, ele renunciou com intenção de dar ele próprio um golpe, né? Com uma intenção de um queremismo, como foi o queremismo ao Getúlio, sei lá, e não deu certo, mas há outros historiadores que falam outra coisa, tanto faz. Eu sei que o Congresso ratifica, aceita a renúncia do Jânio Quadros, que está na carta dele, Forças Obscuras, né? Muito louco, né? Esse tipo de narrativa. Só que eles não querem, o ministro da Guerra não quer empossar o João Goulart, cunhado de Brizola, né, herdeiro político também como Brizola e Juscelino de Getúlio. E estava ele na República Popular da China, lá a China comunista, com os comunistas, e aí a galera confunde tudo. O problema todo, essa é a minha tese, o problema todo não é que ele estava na China comunista, não é que o Jânio Quadros tinha condecorado o Che Guevara, não são essas as questões. As questões é que o trabalhismo sempre foi, dos movimentos nacionalistas, o que mais entregou desenvolvimento nacional, obviamente, e tirou o Brasil da 80ª economia para a top 10, para a 8ª economia do planeta naquele período, curto período de 2 décadas de trabalhismo, sabe? E isso incomoda, porque a elite nossa é vendida, enfim, não vou digredir sobre isso, aí você já sabe como eu penso, né, e tanto faz, é isso mesmo. Agora, o filme foi muito louco, assim, lógico, se você tem ressalvas a fazer o filme, a linha narrativa, ao roteiro, você tem ressalvas cadeira incômoda, você tem ressalvas a uma série de coisas no filme, só que... Porra, é muito louco, porque tá pegando um pedaço da história que nunca foi retratado em filme. E isso é válido pra caramba, isso vale a pena ser feito, entende? Então eu congratulo pra caramba o Zeca, que é o diretor do filme. Eu quero dedicar esse vídeo também à memória do Leonardo Machado,
que é o ator que interpreta o Brizola jovem, né, no filme. E, mano, muito parecido, o bigodinho, muito parecido, a interpretação do rapaz foi boa também. E ele acabou falecendo, eu não sei até em que circunstâncias que ele faleceu, mas ontem ele foi lembrado numa fala, houve uma fala de parte do elenco e do diretor falando um pouco sobre trabalhismo, muito louco, e eles não são trabalhistas, né? Pelo menos o Zé, que eu conversei um pouco com ele, não me demonstrou ser um cara extremamente politizado, mas é um diretor de cinema, um mínimo de cultura política o cara tem que ter. E foi muito legal ser bem recebido lá com a minha galera, fazia tempo que eu não via, e eu fico muito feliz aí do nosso camarada ter esses contatos e conseguir extravasar para além de sua própria pessoa, ter passado o convite também para os amigos mais próximos, né? É bom ter amigos, né, velho? Tem uma galera que se enciuma, acha que pode... enfim, deixa pra lá. Não vale a pena nem lembrar desse tipo de gente, cara. Assim, na moral, tudo uma briga, puta saco, tá ligado? Isso é o que estressa, né? Mas enfim, o grupo tá coeso, não adianta. Quanto mais dedo colocar, pior fica. E a questão toda tá nessa. O filme foi muito legal, cara. O filme... Eu fico assim, porra, pensando ao mesmo tempo nos avanços que o Bolsonaro faz sobre Ancine, né? Essa coisa pudica de não pode ter nu, não pode ser isso, não pode ter filme pornográfico. Porra, cara, na moral, eu vou falar uma coisa pra você, não que eu goste, né? Mas o cinema pornográfico, pelo menos, é o que se financia com suas próprias mãos, velho. E é bem vendido e tem um público consumidor e o caralho. É uma receita de sucesso, percebe? Que não depende do Estado, você não recebe recursos de Ancine ou de lei de fomento à cultura para filme pornográfico. Quer dizer, eu acho que não, né? Não é como na época das pornochanchadas que os militares gostavam tanto de promover, que era a Embra Filmes que fazia, né? É que parece uma piada, velho. É impressionante como o Bolsonaro ele vai pra cima dessas coisas, né? E ele acha que ele tá na razão de dizer que o nosso modelo cinematográfico não tá bom, né? E ainda faz a jequice dele, presidente Jeca Tatu, que ele faz essas jequices aí, ele nem sabe o país que ele governa, né? E quer imitar os Estados Unidos. Bom, pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez... Hollywood, você sabe mais ou menos a história? Hollywood é o seguinte, Hollywood, depois que há aquela expansão de uma costa, da costa de Nova York para a costa que é a costa do Pacífico, né, da costa do Atlântico para a costa do Pacífico, você tem da costa leste para oeste, né, você tem uma situação que, que é a seguinte, havia um forte adensamento nas metrópoles da costa do Atlântico, né? Então, o metro quadrado era caro. Então, você imagina o seguinte, pra você fazer um cinema, um filme, um cenário, você precisa de espaço para construir cenário, né? Então, você precisa de um metro quadrado barato para locação, para esse tipo de coisa. E, porra, lá era... Se Nova York estava totalmente adensado, Los Angeles não estava totalmente adensado, não tinha a mesma população, não tinha o mesmo desenvolvimento, percebe? Então, eram fases de desenvolvimento diferenciadas uma para outra. Então, Los Angeles recebe lá muito investimento e acordos entre empresas, produtoras de filme, diretores, atores, e vira realmente, através de atuações do Estado estadunidense, né, do Estado mesmo, e com benefícios também no sentido dos impostos, o fomento mesmo de realizações cinematográficas. Encomendas estatais, inclusive, para a máquina de guerra estadunidense, para os interesses estrangeiros e os interesses exteriores geopolíticos dos Estados Unidos. Enfim, ali nasce a Hollywood, ela nasce totalmente subalterna aos interesses do Estado norte-americano, do Estado estadunidense, né? E não o contrário, não nasce de o cara é um puta. Eles fazem parecer que a coisa nasceu pronta, assim, nossa, do nada, uns caras iluminados foram no lugar mais longe do planeta, né, daquele país, vamos ficar aqui. Não é verdade. E o Brasil tá mais ou menos nessa fase que tava lá Hollywood lá no início, nem se chamava Hollywood, sabe? O Brasil tá nessa fase,
e depois ele é interrompido, o cinema, tá? É interrompido, volta, é um problema, né? Talvez a gente conseguisse atingir um novo momento e patamar de produções cinematográficas nacional se a gente deixasse o projeto caminhar não através de políticas de governo, e sim através de políticas de Estado. Eu vou tentar entrevistar o diretor desse filme e trocar uma ideia sobre isso, porque tem uma coisa, são 600 mil brasileiros que trabalham na indústria fonográfica, não, na indústria cinematográfica brasileira. E se a gente acaba com a Ancine, o governo, né? Se faz isso, se a gente permite que isso aconteça, são mais pessoas engrossando o caldo de pessoas, dos desempregados, das pessoas que não estão ocupadas no momento. Isso não faz bem para a economia, isso não faz bem para ninguém. Não faz bem para essas próprias pessoas, para a cultura nacional, para o desenvolvimento nacional econômico, para nada. Tá? Então a gente precisa realmente rever essas coisas. O filme em si, eu não quero falar do filme, entendeu? Eu quero que você vá lá ver o filme, vá prestigiar o trabalho desse povo, dessa galera aí. Galera, muito gente boa, trocamos uma ideia. Pena que a gente não foi pro bar depois junto. Mas é muito legal ter encontrado essa turma, foi sensacional. Foi sensacional para mim, particularmente, rever meus amigos também, entende? Tá num momento com eles lá, ser bem recebido por outros camaradas que eu encontrei lá, que são do mesmo partido, né, que o meu, do qual eu estou afastado nesse momento. Então, estou afastado mesmo por vontade própria. Contem o que quiserem aí de história. Eu me afastei do partido, não foi o contrário, né? E foi bom encontrar esses caras, receber um abraço, como é que você tá, camarada, tal, sabe? Esse tipo de solidariedade que não tem preço, né? Então foi super especial, né? Ver um filme que retrata uma das fases de mais brilho e contundência de um elemento político que é um dos meus preferidos, né? O meu segundo elemento preferido, o primeiro é Getúlio, mas o Brizola tem uma relação fantástica, né? Assim, o carinho que eu tenho por ele é enorme. É que eu sei que o Getúlio foi mais efetivo, né? Como fazer as coisas e tal, mas o Brizola é aquela questão muito afetivo, né? Se o Getúlio é o efetivo, o Brizola é o afetivo para mim, tá? Então a questão toda tá nisso, né? Ver um filme retratado, eu acho que todos os momentos da história brasileira têm que ser retratados em filmes, né? Como aquele evento lá da Segunda Guerra Mundial, em que 4 soldados brasileiros conseguem segurar um destacamento inteiro do exército nazista, e depois morrem, claro, mas eles dão tantos dias de batalha sem descanso, sem sabe, se entregar, e eles acabam mortos, e depois eles são enterrados pelos próprios nazistas com honras, assim, tipo, olha, aqui foram enterrados 4 brasileiros dignos, um negócio assim. Pô, esse tipo de coisa da história brasileira tem que ser contado. Os americanos contam tudo de podre, tudo de lindo na história dos Estados Unidos é contado. A gente tem que fazer igual aqui, tem que ter filme sobre tudo, todo tipo de evento, e principalmente sobre o trabalhismo. Claro, porque foi o momento da história política brasileira que o país mais cresceu. Tem que ser lembrado e bem lembrado, porque é o cinema que é o que melhor faz a linguagem popular. Não é o livro, não é a escola, não é as artes plásticas, não é nem o teatro, cara. Só se for o teatro popular, teatro de rua mesmo, que vá pra favela. Mas o cinema é muito mais fácil. Porque o cinema você pega um disco e põe numa tela, seja um computador, seja uma tela de projeção, seja numa sala de cinema, ou seja, a massificação daquela informação, daquela narrativa é muito forte. E qualquer movimento político tem que saber trabalhar bem o cinema. Pode observar, cinema soviético, cinema nazista, cinema fascista, cinema estadunidense, que também é político aquilo, né? Todo tipo de cinema. Precisamos fazer o cinema nacionalista brasileiro. Faz parte, ou trabalhista, como quiserem chamar. Bom, é isso aí, camaradas. Deixa eu ir lá, que já ficou longo demais. Era para ter terminado em 12 e era nada mais que um cigarro mesmo. Então, um abacate cinematográfico para vocês. Aí curta, compartilha, dá o like, dá o dislike, tanto faz, mas dê alguma coisa para mim. E ademais dos demais, até mais. Um abraço.